Será que as nossas escolhas são realmente nossas? Olha, essa é uma daquelas perguntas que acompanham a humanidade há séculos, não é mesmo? A questão do livre-arbítrio. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos fazer uma jornada, dividida em 4 estágios, para entender a fundo a natureza da vontade humana. Tudo sob uma ótica teológica. Olha só, o nosso roteiro é bem claro. A gente começa lá na inocência original, passa pela escravidão, depois pela libertação, até chegar a um destino final, um destino glorificado. E o legal é que cada uma dessas etapas vai revelar uma coisa super importante sobre a nossa própria natureza. Então, bora lá, vamos ao ponto de partida. Pois é, essa é a grande questão, né? A pergunta que fica no ar para todo mundo. As decisões que a gente toma no dia a dia são nossas mesmo? Ou será que tem alguma força, algo que já determina o nosso caminho? É justamente essa questão central que a gente vai desvendar aqui. Ok, para a gente poder entender como a nossa vontade funciona hoje, com toda a sua complexidade, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Vamos dar uma olhada no primeiro estágio, a liberdade original. É aqui, nesse estado de inocência, que a história da vontade humana começa. Beleza, então aqui está o conceito principal. Pensa numa balança, daquelas bem antigas, perfeitamente equilibrada. O livre-arbítrio, no seu estado original, era basicamente isso, a capacidade de escolher entre o que é bom e o que é mal, sem nada nem dentro nem fora da gente empurrando para um dos lados. Era, sabe, uma liberdade pura. Agora, o ponto mais interessante aqui é essa dualidade. Preste atenção. No início, a vontade não era só livre, ela tinha o poder de querer e fazer o que era bom. Mas, e sempre tem um mais, né? Essa liberdade não era prova de tudo. Tinha uma certa fragilidade ali, uma condição que podia mudar, o que deixava tudo meio vulnerável a uma queda. E aqui acontece a virada. Aquela condição mutável foi testada. E bastou uma única escolha para mudar absolutamente tudo. Foi um momento que alterou para sempre a natureza da vontade humana e nos jogou direto para o segundo estágio dessa jornada. Claro que essa escolha teve consequências gigantescas. E elas nos levam direto para o segundo capítulo da nossa história, a vontade escravizada. É aqui que a liberdade que a gente acabou de ver se transforma em prisão. E não foi um errinho qualquer, um simples deslize. Não. Pensa num terremoto que muda toda a paisagem. Foi isso. Um evento que redefiniu a essência da vontade humana. Aquela liberdade original, puf, deixou de existir. E olha só o tamanho da consequência. Foi devastadora. A vontade não ficou só mais fraca, não. Ela perdeu completamente a habilidade de escolher o que é bom espiritualmente. Pior que isso, ela se tornou inimiga do bem. Basicamente, ficou morta em pecados. É como se a porta da prisão tivesse batido e a chave fosse jogada fora. E essa passagem de Romanos, nossa, ela mostra com todas as letras a profundidade dessa nova condição. Não é só uma má vontade, uma teimosia, a palavra é inimizade, algo fundamental. A vontade, nesse estado natural, depois da queda, não é que ela não quer obedecer. Ela simplesmente não pode mais obedecer. É uma mudança radical mesmo. Então, peraí, se a vontade está presa e não consegue sair sozinha, a história acaba aqui? Fim de jogo? Não, de jeito nenhum. A narrativa agora dá uma guinada, porque entra em cena uma intervenção. E a gente chega na terceira fase, a vontade libertada. O raciocínio é simples. Se a vontade não pode se salvar, a ajuda tem que vir de fora. É um verdadeiro resgate, que acontece em 2 etapas. Primeiro, Deus liberta a pessoa daquela escravidão natural ao pecado. E segundo, ele dá uma nova capacidade, um poder que vem da graça e que devolve a habilidade de querer e fazer o que é bom espiritualmente. Ok, a vontade foi liberta. Então a gente poderia pensar, pronto, acabou a luta, certo? Bem, a realidade que a gente encontra aqui é um pouquinho mais complicada do que isso. E essa famosa passagem de Romanos, nossa, ela descreve essa complexidade de um jeito perfeito. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É aquela luta interna, sabe? Mesmo depois da libertação pela graça, ainda rola uma batalha. Ficam os resquícios da natureza antiga, uma corrupção que permanece. Isso cria um conflito sem fim entre querer fazer o certo e acabar fazendo o errado. Mas essa guerra interna não é o ponto final da história, não. Ela é, na verdade, um sinal de que estamos indo para algum lugar, um destino, um estágio final, onde toda essa briga acaba. E esse estágio é a vontade glorificada. Então, olha que legal este resumo. A gente tem um mapa completo da jornada aqui. Começamos com uma liberdade que era frágil, lá na inocência.
Caímos numa escravidão total ao mal, no pecado. Depois, somos resgatados para uma liberdade que ainda está em conflito, na graça. E tudo isso para chegar ao destino final, uma liberdade perfeita e, dessa vez, inabalável, lá na glória. E o que significa essa glória, então? Qual é a promessa final? É um estado onde aquela luta interna simplesmente para. A vontade não vai mais ser dividida. Ela vai se tornar perfeita e imutavelmente livre, querendo fazer só o que é bom. Sabe aquela fragilidade lá do começo? Ela some para sempre. Então fica muito claro que toda essa jornada tem um propósito, né? O objetivo não é só voltar ao ponto de partida, lá no estado de inocência. É muito mais do que isso. É alcançar uma perfeição, uma maturidade completa, um estado de liberdade que é, na verdade, muito mais seguro e glorioso do que aquele primeiro. E com isso a gente encerra com uma pergunta para a gente pensar. Se essa jornada de 4 estágios realmente descreve a condição humana, da inocência até a glória, o que isso significa para as nossas escolhas de hoje, para as decisões que a gente toma aqui e agora, bem no meio desse conflito? Qual é o peso, o significado de cada escolha que a gente faz? Fica aí a reflexão.